Olá pessoal, boa tarde. Então, para a gente começar a nossa aula de física, né? Quero primeiro fazer uma revisão com vocês do assunto do dia primeiro, o movimento uniforme, né? Então, o que é o MU, movimento uniforme? Então, se a gente prestar atenção nesse nome, já está dizendo, né? É um movimento que ele vai variar uniformemente, certo? Por exemplo, no movimento uniforme, a gente tem que saber que a velocidade escalar ela é constante, ou seja, ela vai ser sempre a mesma, né? E ela vai ser diferente de zero. Então, a gente tem que, num movimento uniforme, o móvel, né? A gente toma um exemplo como um móvel, ele sofre iguais variações de espaço e iguais variações de tempo. Então, eu coloquei um exemplo aí, ó. Consideremos um automóvel movimentando-se com velocidade constante igual a 80 km por hora. Aí eu coloquei assim, ó. O que é que a gente tem nesse exemplo, né? A nossa informação é a seguinte. 80 km por hora. Então, ele vai percorrer 80 km a cada hora, né? Então, a gente diz assim, ó, que em uma hora ele percorreu 80 quilômetros. Sendo assim, a gente diz que em 2 horas ele percorreu 160 quilômetros. E assim sucessivamente, né? Então, eu coloquei aí dois exemplos. Quando um móvel ele percorre uma linha reta, né? Ou quando percorre um círculo, né? Movimento circular e movimento em linha reta. Então, em 0 horas, ele percorreu 0 quilômetro. Em uma hora, 80 quilômetros. Em 2 horas, 160 quilômetros. Em 3 horas, 240. E assim sucessivamente. Então, eu tenho que, a cada hora, esse móvel vai percorrer 80 quilômetros por hora. Ou seja, 1 hora, 80 quilômetros, 2 horas, 160. Então, essa velocidade, ela vai ser constante, certo? Ou seja, a cada hora ele vai percorrer 60 quilômetros por hora. Essa velocidade não vai mudar, ela vai ser sempre a mesma. Do mesmo jeito aqui, se for um movimento circular, né? Aí eu acrescentei 4 horas, né? Então, dá 320. Se a gente for fazer uma continha aqui, ó, é como se eu estou somando 1 hora 80, 2 horas, fica 80 mais 80, 160. 3 horas, 160 mais 80, 240. 4 horas, 240 mais 160, 320, certo? Então, de acordo com que o tempo vai passando, essa minha velocidade vai ser a mesma. Vai ser o que? A variação dela? 80 km por hora. Então, nós temos duas expressões, certo? Que a gente tem no movimento uniforme. Então, a primeira é uma mais resumida, né? Que é variação do espaço é igual a velocidade escalar vezes o intervalo de tempo. Que aqui vai ser ΔS, né? Que a gente viu no início do ano. Vai ser o espaço final menos o espaço inicial. O meu V é a velocidade escalar. O meu ΔT vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Como eu costumo dizer para vocês, esse tempo final, né? E o tempo inicial. Por exemplo, o tempo inicial é o tempo que saiu e o tempo final é o tempo que chegou ao seu destino, né? Aí a gente tem uma outra expressão que é uma mais aberta, né? Que a gente usa bastante. Então, é assim, ó. Espaço final é igual a espaço inicial mais a velocidade vezes o tempo. Muita gente na física costuma chamar essa expressão de S é igual a sorvete. Então, sorvete, né? Para vocês lembrar. Então, aqui, ó.
S quer dizer espaço final, S0, espaço inicial, V, velocidade escalar, e o T é um instante de tempo, certo? É um tempo que ele já vai dar, que você não precisa calcular a variação, ou seja, o tempo final menos o inicial, né? Então, esse T aqui, ele já dá um instante de tempo para você usar. Agora, vamos fazer um exemplo para ficar melhor, né? Para a gente entender melhor como funciona e como a gente vai usar essas duas expressões, certo? Então, só lembrando, a velocidade escalar, ela não muda, ela é constante, certo? Ou seja, a cada hora eu vou tendo uma soma da minha velocidade, né? Ó, como eu falei aqui, ó. Então, 0 horas, eu tenho 0 quilômetros. Por quê? Porque meu móvel está parado, né? Está em repouso. Então, 1 hora, 80 quilômetros. Então, eu percorri 80 quilômetros. Em 2 horas, 160 quilômetros. 3 horas, 240, 4 horas, 320. Ou seja, a variação vai ser só de 80 em 80. Ou seja, a minha velocidade ela vai ser sempre constante. 80 quilômetros a cada hora. Certo? Então, vai ser sempre constante. Certo? Então, essa aqui vai ser a minha velocidade. E ela vai sendo apenas uma soma. Em 2 horas, 160. Se a gente for dividir 160 por 2, vai dar 80. Do mesmo jeito aqui, 240 por 3 vai dar 80. 320 dividido por 4, 80. Certo? Então, vamos fazer alguns exemplos.